Artigo 215. A escritura pública lavrada em notas de tabelião é documento dotado de fé pública fazendo prova plena. Parágrafo 5º. Se algum dos comparecentes não for conhecido do tabelião, nem puder identificar-se por documento, deverão participar do ato pelo menos 2 testemunhas que o conheçam e atestem sua identidade. Artigo 216. Farão a mesma prova que os originais, as certidões textuais de qualquer peça judicial, do protocolo das audiências ou de outro qualquer livro a cargo do escrivão, sendo extraídas por ele ou sob a sua vigilância e por ele subscritas, assim como os translados de autos, quando por outro escrivão concertados. Artigo 217. Terão a mesma força probante os translados e as certidões extraídas por tabelião ou oficial de registro de instrumentos ou documentos lançados em suas notas. Artigo 218. Os translados e as certidões considerar-se-ão instrumentos públicos se os originais se houverem produzido em juízo como prova de algum ato. Artigo 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se verdadeiras em relação aos signatários. Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém com as disposições principais ou com a legitimação das partes, as declarações enunciadas não eximem os interessados em sua veracidade do ônus de prová-las. Artigo 220. A anuência ou a autorização de outrem necessária à validade de um ato provar-se-á do mesmo modo que este e contará sempre que se possa do próprio instrumento. Artigo 221. O instrumento particular feito e assinado, ou somente assinado por quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as obrigações convencionais de qualquer valor, mas os seus efeitos, bem como os da cessão, não se operam a respeito de terceiros antes de registrado no registro público. Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de caráter legal. Artigo 222. O telegrama, quando lhe for contestada a autenticidade, faz prova mediante conferência com o original e assinado. Artigo 223. A cópia fotográfica de documento conferida por tabelião de notas valerá como prova de declaração da vontade, mas impugnada sua autenticidade, deverá ser exibido o original. Parágrafo único. A prova não supre a ausência do título de crédito ou do original nos casos em que a lei ou as circunstâncias condicionaram o exercício do direito à sua exibição. Artigo 224. Os documentos redigidos em língua estrangeira serão traduzidos para o português para ter efeitos legais no país. Artigo 225. As reproduções fotográficas, cinematográficas, os registros fonográficos e, em geral, quaisquer outras reproduções mecânicas ou eletrônicas de fatos ou de coisas fazem prova plena destes, se a parte contra quem forem exibidos não lhes impugnar a exatidão. Artigo 226. Os livros e fichas dos empresários de sociedades provam contra as pessoas a que pertencem e em seu favor, quando escriturados sem vícios extrínseco ou intrínseco, forem confirmados por outros subsídios. Parágrafo único. A prova resultante dos livros e fichas não é bastante nos casos em que a lei exige escritura pública ou escrito particular revestido de requisitos especiais e pode ser iludida pela comprovação da falsidade ou inexatidão dos lançamentos. Artigo 227, revogado pela Lei nº 13.105 de 2015. Parágrafo único. Qualquer que seja o valor do negócio jurídico, a prova testemunhal é admissível como subsidiária ou complementar da prova por escrito. Artigo 228. Não podem ser admitidos como testemunhas: inciso 1, os menores de 16 anos. Inciso 2, revogado. Inciso 3, revogado. Inciso 4, o interessado no litígio, o amigo íntimo ou o inimigo capital das partes.